Olá, irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé nesse dia 1º de agosto de 2024, nessa quinta-feira, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Afonso nasceu em Nápoles, na Itália, em 1696 e morreu em Nocera de Pagani, em Salerno, no dia 1º de agosto de 1787. Já advogado no Fórum de Nápoles, deixou a toga pela vida eclesiástica. Bispo de Santa Ágata dos Godos de 1762 a 1775 e fundador dos Missionários Redentoristas em 1732. Empenhou-se com grande zelo nas missões para o povo, dedicou-se aos pobres e aos doentes. Foi mestre de ciências morais, para as quais se inspirou em critérios de prudência pastoral, fundada na procura sincera e objetiva, verdadeira, sensível, porém às necessidades e às situações das consciências. Propôs escritos ascéticos de grande repercussão. Apóstolo do culto à Eucaristia e à Virgem Maria, levou os fiéis à meditação dos novíssimos, à oração e à vida sacramental. Que Santo Afonso abençoe e ilumine a todos nós. O evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Senta-se e recolhe os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando a memória aí de Santo Afonso, um santo que era músico, inclusive a música de Natal da Itália, a composição dele. Escreveu 111 livros, deixou uma família nobre, construiu uma congregação na qual eu fiquei 33 anos da minha vida nela. Hoje estou na Diocese de Cristalândia, prestando esse serviço aqui. E a minha gratidão por aquilo que Santo Afonso me ensinou dentro da minha formação, dos meus princípios, na qual eu procuro colocar em prática aqui nessa paróquia. A liturgia do dia de hoje, a primeira leitura, que é tirada de Jeremias 18, 1 a 6, tem uma frase que diz: como é o barro na mão do olheiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Faz uma referência de que Deus quer cuidar de nós e nos fazer do barro, da nossa fragilidade, a imagem e a semelhança de Deus, para que nós, como homens e mulheres, a imagem e a semelhança de Deus, sejamos homens e mulheres praticantes da justiça, da misericórdia, do perdão e da compaixão. Todas essas atitudes de Deus, ela visa salvar o ser humano, visa nos resgatar do mundo, do pecado, da maldade ou da possibilidade que nós temos de se tornar um ser humano imprestável ou que não presta. Por isso, a primeira leitura de Jeremias é essa referência. Olha um oleiro que vai moldando o barro e se ele não gosta, ele refaz até o jarro ficar do gosto dele. Aquele barro se tornar. Então é a atitude e o movimento de Deus em relação a nós. Deus vai nos moldando e quando a gente começa a ficar meio estragado, ele dá um jeitinho de nos moldar até ficar ao gosto do olho dele. E o Evangelho é dentro do contexto do julgamento, dentro do contexto do joio e do trigo. Há um momento que, em relação ao reino de Deus, ao mundo de Deus, Jesus fala isso. Fala assim, olha, chega um momento que todos serão juntados. O joio e o trigo, chega um momento que a gente tem que fazer a colheita.
Então o trigo é recolhido e o joio é jogado fora. E aí, no mesmo contexto do joio e do trigo, ele fala a parábola de hoje. A parábola de hoje. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Viu? Apanha peixes de todo tipo. Então, o que Deus faz? Deus vai jogando. É igual a parábola do semeador, joga semente em qualquer canto, né? O que a gente vai percebendo que a atitude de Deus e a presença de Deus, ela é universal. Deus não escolhe terreno, Deus não escolhe a área para jogar a rede, Deus não escolhe o terreno. Deus vai jogando. Há um momento que nós temos que ter um juízo, nós temos que ter um julgamento, uma prestação de contas do tempo, da história, da vida que nós tivemos. E é esse momento que somos todos recolhidos, e aí há um momento de separação. O momento de separação, o momento de justiça, de avaliação, ela se dá através dos anjos de Deus, é através dos pescadores, é através de quem vai colher, é através do dono da vinha, é através daqueles que Deus envia, fala assim, olha, esses que são justos, você recolhe. Os que não prestam, você joga fora. E aí que é a coisa que assusta a gente, né? Como é que é possível um ser humano não prestar? Como é que é possível um ser humano não valer nada? Como é que é possível um ser humano ser jogado fora? E por um lado acaba tendo isso, né? Há seres humanos que se tornam nada. E é um nada sim porque a pessoa se torna tão ruim, tão mal, tão diabólica, tão gananciosa, tão violenta, tão criminosa que não tem jeito, Há pessoas que se tornam tão duras e covardes que não tem jeito. E a parábola de hoje traz essa beleza da nossa vida, essa beleza de que Deus vai recolher todos, Deus vai trazer todos para Ele, mas aí haverá um critério. É interessante que a frase que ele usa, viu? Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes quer dizer que não haverá mais esperança. Acabou toda a esperança. Então que Deus abençoe, que nós sejamos justos para que sejamos acolhidos e abençoados por Deus. Um abraço, até mais.